Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Eu começo, então, a minha conversa com uma pergunta, que é para cada um de vocês pensar ao longo da nossa conversa, e quem sabe demore um pouco mais de tempo para vocês responderem mais. Qual é o sonho de vocês? Foi um pouco com essa pergunta que a jornada começou. Essa jornada em busca de novas aprendizagens. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a história do Coletivo Educação, que começou em 2011, e agora, 15 dias, a gente acabou de lançar o livro, então é muito gostoso poder falar de um sonho que se realizou. Aqui nós temos, então, o coletivo. Ele começou numa tarde de sábado, em fevereiro de 2012. O Shima, que é esse de camisa verde, ele é um engenheiro de formação, ele deu aula há muito tempo e muito inquieto com a educação de hoje. Ele começou a perguntar para os seus alunos, ele dava aula de sustentabilidade, quem sabia por que estava lá na aula dele. E ele conta que, ao longo de muitos anos, ele conseguiu preencher uma mão. Ele tem uma filhinha de 4 anos e também estava nessa busca por uma educação diferente para ela. Sou eu aí, do lado do Shima. Eu vim da psicologia, eu trabalho com inovação, eu me interesso muito pela criatividade. E eu acredito que a educação ela deve, de alguma maneira, fomentar os nossos sonhos, as nossas realizações. Como é que a gente faz para ser uma potência de nós mesmos? Eu acho que foi um pouco isso que me trouxe aqui, me trouxe para o coletivo. A Carla, ela tem 2 filhos, a Dorinha, de 4 anos, que estava iniciando a educação dela, e o Bruno, com 19, que tinha acabado de sair da escola e tinha acabado de contar para ela que ele não iria entrar na faculdade. Então, ela tinha um dilema duplo aí. E o André Gravatá, 23 anos, jornalista. Hoje, neste momento, na Índia, ele terminou o livro e decidiu ir descansar na Índia para escrever um outro livro. E, bom, ele foi o 4º elemento do coletivo. Nos juntamos e a gente definiu que a gente queria escrever um livro sobre uma jornada pelo mundo afora em busca de escolas inovadoras e inspiradoras que pudessem trazer novas respostas e ares frescos para uma educação que já está aí. Essas foram, então, as nossas premissas. A gente sabia, desde o ponto 1, que a gente queria 3 pontos. O primeiro era que esse livro inspirasse pais inquietos, jovens curiosos e professores, educadores e empreendedores. O segundo é que a gente queria uma maior diversidade possível de escolas. E aí, essas escolas, entre aspas, é porque, no final, a gente acabou indo buscar algumas universidades, alguns centros que eu vou mostrar rapidamente para vocês. E o terceiro ponto é essa disseminação desse conhecimento que a gente buscou, com um free download, né, um baixar livre desse livro. Então, depois vocês entrem no site, quem se interessar pode ter acesso ao livro na íntegra. E aí, como é que aconteceu tudo isso? A gente tinha R$ 0 e muitos sonhos, né? E a gente tinha um tempo para fazer com que essa jornada acontecesse. Tudo começou, a gente colocou o nosso projetinho debaixo do braço e saiu batendo na porta de um monte de pessoas para tentar entender se elas poderiam nos ajudar. Eis, então, que a plataforma do Catarse foi uma grande solução. Essa é uma plataforma de financiamento coletivo. Depois, quem quiser, eu posso contar um pouquinho mais. Mas aqui, graças a 566 pessoas, apoiadores, a gente conseguiu arrecadar R$ 56 mil. E foi aí, então, que a gente já tinha, na verdade, começado a jornada, mas que a gente se sentiu ainda mais empoderado para continuar por essa jornada. O coletivo, esse é o nosso blog, então, se vocês entrarem no blog ele está agora com essa carinha aí. Ele foi, na verdade, um ponto de contato para a gente, porque em julho o André decidiu que ele ia embarcar, sem o Catarse ainda, a gente ainda não tinha feito Catarse nesse momento. E ele iria viajar em julho, depois, em agosto, já tinha mudado as minhas férias, eu logo embarcaria, a Carla em outubro, e a gente precisava de um ponto de contato, de um diário de bordo para contar um pouco das nossas histórias. E foi muito interessante, porque foi exatamente aqui que a gente começou a contar da nossa história para o mundo. E várias pessoas puderam nos acompanhar. A gente acabou também criando uma página de Facebook, então essa foi a nossa forma de comunicar um pouco o que a gente estava fazendo. Aqui tem o mapa da nossa jornada. Então, ao todo, a gente visitou 13 espaços. Inicialmente, o livro se chamava Volta ao Mundo em 12 Escolas. Mas, graças ao Catarse, a gente conseguiu visitar mais uma, que foi uma 13ª. A gente passeou por 9 países e a gente conversou com 300 pessoas. Legal contar 2 coisas. A primeira é que eu não sei se eu mencionei no começo, mas nenhum de nós se formou em educação, né? Nenhum de nós era um especialista no tema. Na verdade, o nosso embarque foi como curioso no tema. A gente tinha uma intenção de entender um pouco a educação de fora,
de quem não muito conhece, então como leigo. E a nossa conversa foi com pais, com alunos, com professores, com ex-alunos, para que eles pudessem contar para a gente um pouco da realidade dessa história. Isso foi muito legal, porque a gente acabou escutando diversas. Mas aí, depois que eu fui convidada para esse TED, eu decidi fazer um exercício que foi: tá, a sala de aula sempre é o ponto crítico, o ponto inicial desse debate de uma nova educação. Então, deixa eu pegar um pouco a foto dessas escolas, né, dessas iniciativas que a gente visitou, para ver como é que elas são. E é, então, esse o embarque que eu convido vocês a fazerem comigo, para que a gente olhe rapidamente. Infelizmente, eu não vou poder parar e contar de cada uma delas, por causa do tempo, mas a Amorim Lima, em São Paulo. Essa é uma sala que tem 3 séries juntas. A Amorim foi inspirada na Escola da Ponte, do Pacheco, lá em Portugal. Um salão que eles estão aí organizados a aprender o que eles querem por roteiros. A escola experimental, lá na Argentina, muito pautada em arte e na meditação, na respiração e no silêncio. Vão observando também essas salas de aulas que a gente está contando aqui, que eu estou mostrando para vocês. Na Índia, lá na Riverside, então a gente tem, e que elas não são as únicas, né? Então, por exemplo, essa não é a única sala da Riverside, logicamente, mas aqui a professora convidou os alunos a conversarem num pavilhão, e se a gente observar ali no cantinho, os alunos eles estão dando a aula junto com os professores, que é um hábito muito comum dessa escola. A Polité em São Paulo, aqui é uma assembleia que eles estão definindo algumas regras, pais, alunos. Esse é o filhinho da Carol, que é a diretora do colégio. Na Schumacher, uma escola pautada em sustentabilidade, vive muito a comunidade. Essa é uma pós-aula. A discussão ela se estendeu e acabou indo para esse espaço. Cieja Campo Limpo. Esse é voltado para jovens e adultos que querem se reinserir numa educação. E ela é uma escola que quase que ajuda esses jovens a repensarem os seus sonhos, a sonharem novamente. Green School, em Bali, quase inteira feita de bambu, super sustentável, e a sustentabilidade ela acaba sendo transversal a todas as aulas, e eles vivem essa sustentabilidade pelos 5 sentidos. Quest to Learn. Aqui a gente aprende que é legal se aprender, que a gente pode aprender brincando. Ela é quase inteira pautada em jogos, então eles têm os desafios, os professores fazem vários quests, que eles chamam, né, que são esses desafios, e aí, assim, eles vão aprendendo brincando, de uma maneira bastante transdisciplinar, assim como o Sustainability Institute. Aqui é onde o Shima está hoje em dia, então, no meio da jornada, o Shima parou aqui e não saiu mais, ele só volta no que vem, está fazendo mestrado no Sustainability Institute. E o Team Academy, que é uma escola pautada no empreendedorismo. Ela se iniciou na Finlândia, nós fomos lá na Espanha conversar com alguns alunos, porque ali tem uma outra unidade, e essa é a sala de aula dos alunos da Espanha, a Índia, lá no Taj Mahal. YIP, muito voltado para o autoconhecimento, é um planejamento para aqueles que saem da escola, ainda não estão prontos para a universidade, é um ano para eles pensarem no seu projeto de vida e pensarem também como é que eles podem ser empreendedores sociais. E aqui tem a escola, na verdade, o Centro Popular de Cultura do Tião Rocha. E esse é um menininho que está aprendendo a escrever com um biscoito escrevido. Eles colocam as letras e assim eles vão aprendendo e vão se alfabetizando. Eu falo, então, rapidamente do North Star, que foi onde eu parei, e eu falo o North Star porque aqui é um centro de aprendizagem autodirecionado. Quando eu cheguei, eu vi logo essa frase: aprender é natural, escola é opcional. E aí eu, nossa, meu Deus, mas se escola é opcional, onde que eles vão, então? O que eles estão fazendo? E aqui se abriu todo um universo de unschooling, que é a desescolarização, que é o ensino domiciliar. É quase que um clube de aprendizagem, onde eles estão lá porque eles querem aprender aquilo que eles escolheram e não aquilo que foi imposto. Eu vou logo para o desembarque e aproveito meus últimos 5 minutos para contar para vocês um pouco dessa jornada. Eu comecei perguntando para vocês dos sonhos e logo depois trouxe então as salas de aula. Eu acho que o primeiro ponto que a gente logo pode ver é que eu confesso que eu me surpreendi que a sala de aula, ela é só uma das possibilidades que a gente tem. A gente tem visto isso hoje ao longo dos dias e em várias outras iniciativas que a gente vê que já existem. A sala de aula, ela é um ponto onde as pessoas elas podem começar a se interessar por uma educação, mas a gente vê que a educação ela é muito mais ampla que isso. A gente aprendeu ao longo dessa jornada que a educação ela é para cultivar, ela é para criar, ela é para transformar, ela é para instigar as pessoas a buscarem aquilo que faz sentido para elas.
a gente entendeu e a gente investigou espaços que estão abertos ao erro, como a gente tem visto ao longo do dia de hoje. E o erro proporciona com que não isso seja um fracasso, mas que isso seja uma oportunidade para o novo e para o não saber. Muitas vezes o não saber teme a gente. Eu acho que aí tem uma experiência minha. Na hora que a gente se coloca como leiga num assunto, muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas será que sou eu que tenho que falar sobre isso? Será que sou eu que vou trazer algumas respostas? Será que sou eu que, de fato, vou conseguir levar inovação ou proporcionar algumas iniciativas inovadoras e inspiradoras pelo mundo afora? E aí o que a gente vê é que inovação e inspiração na educação é ser humano, né? São pessoas, é recurso humano. São pessoas que têm a coragem de simplesmente transcender aquilo que está ali posto. São pessoas que estão refletindo. São pessoas que aceitam o não saber, que se colocam ao lado de um aluno para construir com ele e para aprender junto com ele e que aceitam a possibilidade desse aluno ensinar para um outro aluno e que assente para um adulto, ou então um pai que também está disposto a transformar a comunidade da escola, porque muitas vezes ele vai trazer uma solução que quem está ali no dia a dia e está viciado naquela rotina não consegue enxergar. Esse projeto ele me proporcionou uma 14ª escola. Eu acho que foi a própria jornada em si. Eu confesso que eu entrei com um sonho, e o sonho é meio intangível, né? Ele é sempre meio distante, a gente olha e não sabe muito bem para onde que ele vai. E eu saí com uma nova roupagem, eu acho que a minha casca ela mudou. Ela ainda está em transformação, porque tudo isso foi tão recente, em outubro a gente lançou esse livro, e eu estou entendendo que, para a gente pensar uma nova educação, a gente tem que sair de um lugar comum, do lugar do conhecido, e a gente tem que se colocar num outro lugar, que é de perguntar muito mais do que de responder. As pessoas perguntavam para a gente, e aí, qual é o resultado que vocês esperam? E eu confesso que a gente falava, nossa, eu não sei, na verdade a gente está indo fazer perguntas, a gente não sabe direito o que a gente está esperando. E foi muito mágica essa possibilidade da gente perguntar e caminhar e aprender fazendo, e a possibilidade da gente, às vezes, ir por um caminho e aí falar, opa, aqui está mais complicado, qual é a solução? Eu acho que o ser humano ele tem um recurso incrível, que é a criatividade. E a criatividade, ela muitas vezes surge da necessidade. Então, esse projeto, de maneira alguma, ele foi a zona de conforto. Teve vários momentos que tiveram desconfortos, que a gente não tinha solução, mas elas foram surgindo conforme a gente foi se movimentando. Da mesma forma que o projeto proporcionou essa aprendizagem para mim, eu senti muito dessa aprendizagem nas escolas. Cada uma dessas iniciativas, e a gente deixou de falar escola para falar espaços de aprendizagem, porque a gente entendeu, inclusive, que muitas vezes o espaço aberto, a vida como um todo, é uma grande plataforma de aprendizagem, possibilita com que a gente se desenvolva e faça com que a gente vá se aprofundando e se aproximando daquilo que faz sentido para a gente. E assim eu espero verdadeiramente que a educação daqui para frente, que uma educação inovadora e inspiradora, é aquela que faça com que cada um de nós seja a melhor forma de nós mesmos, que faça com que a gente consiga buscar aquilo que faz sentido e que todo dia você acorda sabendo que tem um porquê de acordar e que tem um porquê de se realizar. Eu aprendi um pouco disso ao longo dessa jornada e eu acabei me encontrando com uma moça que colocou uma frase que eu achei linda, que foi: a educação, ela despertou os meus sonhos dormentes e agora eu sei que eu posso sonhar mais. E isso foi uma das melhores coisas de poder escutar, que você vai encontrando pessoas que ressoam com seus sonhos, que ressoam com seus valores e as suas realizações, e assim todo mundo vai construindo junto. Muito obrigada.